Fala fera, e aí? Eu sou o James, seja bem-vindo ao canal Fala Fera. Bom, nessa videoaula sobre desenvolvimento web, eu vou falar um pouco sobre as divs, tá? São elementos aí em HTML que ajudam muito a você estruturar o seu site, tá bom? Bom, as divs, como o próprio nome diz, servem para você criar divisões no seu site, tá? Seriam blocos de divisão, tá? Então, o seu site você pode estruturar ele através das divs, tá? Você pode colocar um bloco só para pesquisa, um bloco só para botões, outro só para você colocar os seus posts, enfim. Vamos ver, por exemplo, ó, esse site aqui, ó, do Google, né, a página inicial aqui do meu Firefox. A gente pode ver que aqui, ó, tem essa caixa aqui, né, escrito Ubuntu, e aqui dentro tem a barra de pesquisa do Google. Essa caixa aqui, ela pode estar dentro de uma div, tá? Essa parte aqui que tem os botões também pode estar em uma outra div aqui, com esses botões. Quando eu pesquiso alguma coisa, por exemplo, teste, olha, essa primeira parte aqui, ó, em cinza claro, pode estar em uma div, essa segunda parte aqui das opções também em outra div, e aqui é o resultado também, né, o resultado da pesquisa está em uma div bem grandona, tá bom? As divs você pode usá-la de diversas formas, tá? Você pode colocar de tudo dentro da div, você pode colocar fotos, vídeos, outras divs, outros elementos, tá? Botões, figuras, enfim. O que você quiser você pode colocar dentro das divs, tá bom? Então, vamos pegar aqui o nosso site, nossa página que a gente está mexendo aqui. Eu vou abrir aqui com o Notepad QQ. Bom, ó, o arquivo de texto está dessa forma aqui e ele está desse jeito aqui no Firefox, tá bom? Bom, para você criar uma div é bem simples, é só você abrir a tag div, só isso, e fechar essa tag, tá? /div, só isso, aí tá pronta uma div. Vou colocar uma classe para ela já, vou chamar ela de div1, e já vou colocar uma cor de fundo aqui para ela, tá? Div1, colocar aqui copiar aqui em cima. Aqui é background color, vou colocar um azul mesmo. Ctrl S para salvar, F5 e vejam que a nossa div não apareceu. Bom, ela não apareceu porque, primeiro, não tem nada dentro da div, tá? Não coloquei nada dentro dela e não coloquei um formato para ela, tá? Então, por exemplo, se eu escrever alguma coisa aqui na div, clique em gostei. Ctrl S, F5, vejam que agora sim apareceu aqui, clique em gostei e apareceu a div, tá? Essa é a div, tá bom? Vou mudar aqui a cor da letra, colocar em branco, FFF, pronto, F5, beleza, agora tá melhor, né? Bom, eu posso formatar a minha div da forma que eu quiser, tá? Por exemplo, eu posso deixar os cantos arredondados, como a gente já viu em outra videoaula. Eu posso aumentar o tamanho dela ou diminuir, tá? Então, por exemplo, se eu quiser que a div tenha um tamanho fixo, por exemplo, um width, né, que é a largura de 400 pixels. Ctrl S, F5 e vejam que a minha div tem uma largura de 400 pixels. Isso vai ficar fixo para ela, tá? Se eu quiser uma altura, né, um height de, por exemplo, 70 pixels. Aí, ó, ela vai ter esse formato. Eu posso fazer isso também, tá? Quando você não coloca essas opções aqui, ó, vejam que interessante. Eu vou apagar aqui de novo, Ctrl S, F5. Eu vou diminuir aqui o tamanho da janela, ó, e vejam que a div ela acompanha o tamanho que tiver a minha janela, tá? Então, se eu aumento a janela, a div também aumenta. A mesma coisa aqui pro tag P, né? Como eu não dei um tamanho aqui para ela vai acompanhar o tamanho da janela, tá bom? Então, se a janela está bem grandona, ela vai ser grandona. Se ela está pequenininha, vai ficar pequenininha, tá bom? Vejam que se eu colocar aqui um tamanho fixo para div, tá? Então, vou voltar aqui, Ctrl S, F5. Olha, se eu diminuo agora, se eu diminuo aqui a janela, ó, vejam que agora ele sempre vai ter 400 pixels, mesmo se eu diminuir a janela. Ó, ele até cria barrinha aqui de rolagem, tá? Antes não tinha barrinha, agora tem. Uma coisa importante, gente, eu estou sempre tratando os elementos aqui por classes, né? Mas eu posso tratar eles de outras formas, tá bom? Além da classe, né, eu posso tratar também pelo próprio nome do elemento, né? Como eu já falei nas primeiras aulas, né? Eu posso colocar simplesmente div, só que aí o problema de fazer isso é que todas as divs ele vai estar daquele jeito que eu colocar, tá? Então
É aquilo que eu sempre falo, depende da intenção que você quer para o seu site, tá bom? Mas também eu posso tratar de uma outra forma, que é pelo ID daquele elemento. Por exemplo, essa div aqui, se eu quiser que ela seja única aqui no meu site, né, na minha página, eu coloco uma ID para ela, tá? Então é só colocar ID, né, ID e o nome da div. E aí eu vou tratar ela da mesma forma, só que dessa vez eu vou colocar um sustenido na frente, tá? Sustenido div1. Só isso, ó. Ctrl S aqui para salvar, F5 e vejam que nada se altera, tá? Porque eu só mudei a forma de chamar essa div, tá bom? Qual que é a diferença do ID e da class? Bom, na class eu posso colocar a mesma classe para vários elementos, tá? Se eu quiser que várias divs aqui, ó, por exemplo, vou criar 3 divs aqui e vou colocar classes aqui de novo. Olha, vejam que eu tenho 3 divs diferentes, tá? E todas as divs eu chamei ela da mesma forma, tá? Chamei todas de div1, tá bom? Eu posso fazer isso com as classes. Agora, com o ID eu não posso fazer isso, porque o ID é como se fosse o documento daquela div, tá? É como se fosse a impressão digital, vamos dizer assim, tá? Eu torno aquele elemento único, tá bom? Então, por exemplo, quando eu coloco um ID aqui para essa div, vou chamar ela de div principal, por exemplo. Div principal, vou chamar assim, tá? Essa minha div aqui vai ser única. Eu não posso colocar esse mesmo ID para outras divs, tá? Isso é errado, tá bom? Até posso fazer isso, não vai dar erro aqui no meu site, mas não é o certo a fazer, tá bom? Porque se eu estou colocando uma ID para esse elemento, eu quero que esse elemento seja único no meu site. Senão eu coloco ele dentro de uma classe, entenderam? Então a classe é quando eu quero tratar vários elementos daquela forma, e a ID é quando eu quero tratar um único elemento de uma forma específica, tá bom? Então, e eu posso colocar assim, eu posso colocar uma classe para o elemento e também uma ID para o mesmo elemento, não tem problema nenhum, tá? Só que aí esse elemento específico vai ter um tratamento diferente. Então, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui div principal. E eu vou dizer que a fonte vai ter um tamanho de 25, por exemplo, tá? Ctrl S aqui, F5. E vejam que, ó, agora ele criou, né, 3 divs. Vejam que essas daqui são iguais, ela tem um fundo azul, todas têm clique em gostei. Isso, mas essa aqui especificamente ela tem uma letra maior, tá bom? Então eu posso fazer isso, tá? Eu posso diferenciar aí os meus elementos aqui na minha página, tá? Eu posso, se eu quiser que algum elemento seja único no meu site, eu coloco um ID. Se eu quiser tratar vários elementos da mesma forma, eu coloco uma class, tá bom? Lembre-se disso. Então é isso, gente. Se tiver dúvidas, por favor, comente aqui embaixo. Vou procurar estar respondendo as suas dúvidas. Sugestões também, por favor, comente. Então é isso aí. Um forte abraço e falou, fera!